mensagens pra gente que se define como cristão, certo? Basicamente, existe uma mensagem a respeito que aos poucos deram crédito e enxergam da maneira que está passando. Eu vou tentar explicar com algumas palavras o mais rápido possível e chegar ao ponto onde eu quero chegar. Mateus capítulo 10, versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam também de graça, deem. Essa mensagem aqui rapidamente fala sobre o poder que o Senhor, o Rei, entregou aos apóstolos para eles serem igreja. Isso é ser igreja. Fato. E a igreja é adorar como igreja, aprender a palavra como igreja. Mas na hora do operar como igreja. Fato. Ser igreja começou nesses procedimentos, que é o que se ouve e se põe em prática. Fato, operar como igreja. E quem consegue operar como igreja? Porra, só conseguimos por meio do Espírito Santo de Deus, que é o único digno de guiar e liderar através de representantes, um ministério, uma congregação, uma igreja. Fato. Mas onde eu quero chegar? Eu quero deixar bem claro que ele deu poder aos apóstolos. Os apóstolos tinham poder para que espíritos se sujeitassem ao nome de Deus, por vindo dado ao rei e ao rei dado a eles. E, como diz o texto, cura enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Vamos lá. O nome de a sua função ela é depois da sua filiação. Você só recebe poder quando você se torna filho. Aí então recebe funções. Isso. Legal. Mas o poder de filho e ser igreja, ele aconteceu aqui. Quando eles começaram a operar como igreja. Quando eles começaram a usar o nome de Deus acima do nome de enfermidades, do nome de espíritos ruins que obedeciam a Deus por meio deles, que eram operadores e não só ouvintes, fato? Mas onde eu quero chegar é que é muita coisa para falar a respeito disso. Mas é que eu quero chegar, prestem atenção. O que eu quero chegar é que de graça nós recebemos esse poder. Você se batizou e recebeu o nome de Filho de Deus e Cristão, se baseado, digamos, na última reforma, onde a gente se baseia como cristão, né? Nossa definição pelo batismo, descer nas águas, tal. Como aconteceu isso? Recebemos de graça, e pela graça, e de graça, devolvemos. Ou seja, há um sentido tão claro e específico que nós não podemos manipular o que de graça e pela graça recebemos por meio de alguém, por causa de alguém, por causa de alguma coisa. Porque hoje em nossa nação temos leis para nós congregarmos todos os dias, de maneira bem pacífica, tranquilamente. Temos leis de segurança, em artigos, em Constituição. É fato, você não sabia? Fique ciente que sim. Fato, pois isso. E outra coisa, autoridade para julgar espíritos ruins por meio do Espírito de Deus. De graça receberam, de graça dás, porque quando a gente pega o primeiro, a gente faz o primeiro culto e na outra semana outro culto, nós somos, conforme a igreja vai enchendo de pessoas vem fazendo visitas e umas vão se aproximando de Deus por meio disso, por quê? A gente recebeu e repassa também. Mas onde eu quero chegar? Essa é a multiplicação da palavra, da semente. Fato, é o fruto dela. Fato. Mas onde eu quero chegar? É que ninguém que representa o nome do rei tem poder nenhum, nem muito menos autoridade para querer manipular um trabalho ou manipular a nomenclatura do rei chamado Jesus. A nomenclatura de ser chamado cristão, a nomenclatura de ser chamado filho de Deus, por algum controvérsia, alguma perseguição, alguma intimidade, alguma presença ruim que queira brincar com os demais que estão sob a responsabilidade daquela instituição, naquele lugar, na qual ela é assegurada por lei. Lei que nos dão segurança de reunirmos
nos dão segurança de congregarmos, nos permite, né, cultuarmos a Deus, não a homens que podem mandar e desmandar onde quiserem. Na casa e na presença de Deus, não. Lá fora, cada um se apresenta como quiser, segundo se diz o que ser. Mas dentro de um lugar, especificamente como a gente apresenta como adoração, e saímos para operar o que aprendemos, não é totalmente agregável ao que aprendemos ou autoritário ao que Deus instituiu para ser assim e assim exercer. Fato? Então minha mensagem é que, tipo, nada que o Espírito Santo concedeu de graça, que Deus concedeu de graça pelo batismo, pela vida, pelo nascer de novo, deve ser negociado pela autoridade, pela minha função, uma função que você exerça, deve ser trocado, deve ser atingido, deve ser manipulado por perseguição ou por homem nenhum que influencie um local onde a administração e o direcionamento é do Espírito Santo e não de mulheres, de homens, não, é do Espírito Santo, que é o que me faz ser juiz aquela função por estar lá administrando. E já recapitulando uma palavra, Provérbios 11:14, quem sabe a direção, o povo cai. Fato. Porque a sábia direção é guiar de Deus e não guiar dos outros. Se o homem for guiado pelos outros, é destruição total. É cair no buraco, é se corromper. Se o homem é guiado por Deus, sempre bom êxito, que é confirmado através de conselheiros que pensam como Deus assim requer que pensamos, através da mensagem, da palavra. Então, espírito nenhum, pessoa nenhuma tem moral ou poder de adentrar na presença onde o Espírito Santo ali está, a não ser para aprender, reverenciar e se converter. Com outro intuito, não há nenhum deixado por Deus para passear e brincar com quem está ali. Mas pelo contrário, reverenciar o nome de Deus, aprender com Deus por meio dos representantes, seja um presbítero, um diácono, um pastor, especificamente, mas nunca para manipular o pastor, o presbítero, o diácono, para fazer o que quer. E conforme o passado da administração, controlá-los para tentar ganhar algo. Quando de graça recebemos, não somos pagos por alguém para manipularmos o trabalho de Deus. Pelo contrário, fazemos com amor, temor e tremor. Nunca negociável, nunca aceitável indução que atrapalhe o ministrar de Deus. É isso. De graça recebei, de graça dai. Porque o Espírito, a semente que plantou no nosso coração, no nosso pastor, o pessoal mais velho da sua congregação, botou no seu, vai botar em outro. Porque a semente da vida ela é assim. Ela frutifica, dá fruto e se propaga. Faz 2000 anos que isso acontece. E não parou. Será que Deus estava errado? Ele está certo. Por quê? Porque ele é Deus. Então ele deve guiar. E a sábia direção vem dele. Quando o representante de Deus a escuta. E por temor, não a deixa em nenhum momento. Eu declaro em nome do Rei essa mensagem que se reflete em tantas outras coisas que eu queria falar. Mas o vídeo ficaria comprido. E a média era de fazer 10 minutos mesmo. Para poder você captar o máximo possível. Se conseguiu entender. Enfim. Foi de graça, pela graça. Ninguém pagou a gente para sair de nossa casa e ir a algum lugar. E deixar ministrar o lugar por nós. Fazer coisas que Deus não faria. Não, nós fazemos de coração. Por livre-arbítrio. E é Ele quem guia o lugar, através dos seus representantes. Pecadores, mas que são humildes para reconhecer a sua soberania. E obedecê-lo. Para aprender dele. E deixar e preparar. Já dizia o provérbio. Ferro nas mãos do ferreiro. As autoridades nos amola, nos afia para lá fora.
sabemos operar e fazemos o que aprendemos, e não o contrário. Firme, essa é a mensagem. Mateus 10, versículo 8.